Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E antes de qualquer coisa, eu quero que vocês se inscrevam no canal e deixem o like. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificação para estar notificando todos os nossos vídeos para vocês. E hoje estamos aqui com o Auro e Verde, todos os créditos a eles. E sem enrolações, vamos ao vídeo. João Victor Teó. Batendo cabeça tentando montar a sua loja de O drogas. presidente Bolsonaro não terá direito ao indulto. O que eles estão dizendo para mim? O presidente Bolsonaro será condenado. Então, pronto. Então, o presidente Bolsonaro, segundo o Supremo Tribunal Federal, alguns membros do Supremo, Bolsonaro será condenado. Ok. Aí, o Supremo Tribunal Federal já antecipa um voto caso venha a acontecer um indulto que pode ser dado ao presidente Bolsonaro por esses mencionados pelo João: Eduardo Bolsonaro, Tarcísio ou Caiado. Ou seja, nós temos, primeiro, o Supremo já condenando o presidente Bolsonaro e já dando a sentença diante de um indulto que pode ser oferecido por qualquer um destes. Espera um pouquinho, não está tudo errado? Então eu volto à fala de André Mendonça, que pede para que o Supremo Tribunal Federal volte à sua competência originária, que é garantir um justo processo. Mas essa antecipação, esse se colocar diante da imprensa dizendo o que vai fazer ali na frente. E outra, não são 11 ministros? Então o que a gente tem? Talvez um dissidente ali, André Mendonça, talvez outro que faça o mesmo movimento que é Nunes Marques, que a gente nunca sabe o que pensa Nunes Marques, e outros 9, que são o quê? Maria vai com as outras? O que são estes? O que pensam estes? De que forma vão agir? Então, siga o mestre? Lembra do siga o mestre? É isso? Então já está certo. Bolsonaro está condenado e Bolsonaro, se tiver e receber o indulto de alguém, não terá a oportunidade de usufruir do indulto porque vão dizer que é inconstitucional. Tudo errado. Um Supremo Tribunal Federal político que persegue, um Supremo Tribunal Federal que decidiu perseguir o presidente Bolsonaro até o fim da vida, porque está com ódio, porque o Alexandre de Moraes afirmou, né, segundo Mauro Cid, que Bolsonaro destruiu a sua vida. Mas espera um pouquinho, não seria só a questão da eleição do ano que vem? O Supremo Tribunal Federal não tem a missão, ou alguns dos seus membros, de tirar Bolsonaro da disputa? Então, de fato, o objetivo é eliminá-lo. É isso? Porque se você está me dizendo, Paulo Capelli, que vem aí Eduardo Bolsonaro, o que eu duvido se o pai estiver preso, eu duvido, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio ou Caiado, você já está me dizendo que Bolsonaro está fora da disputa. Se qualquer um destes conseguir a vitória na eleição do ano que vem, já não basta para o Supremo? Tiraram o Bolsonaro da jogada. Vocês não precisam mais ficar preocupados, é isso? Só que não. Os caras querem perseguir o presidente Bolsonaro até o fim da sua vida. É muito triste o que a gente está ouvindo. Porque a gente está ouvindo em uma notícia absurdos relacionados a quem deveria guardar a Constituição e decide mais uma vez mostrar que Constituição no Brasil não serve para absolutamente nada. Um outro ponto trata do indulto dado pelo presidente Bolsonaro a Daniel Silveira. Olha, talvez eu possa me arriscar aqui e posso estar cometendo um erro, mas eu acredito que não existia amizade. Existia uma afinidade, é óbvio. Eu tenho uma afinidade com você que me ouve agora. Se nós pensamos da mesma forma, se olhamos para o mesmo ponto, se temos os mesmos objetivos, nós temos uma afinidade. Ou seja, numa situação aqui hipotética, se eu precisar do seu indulto um dia,
você que me ouve agora, você não vai poder me conceder um indulto caso você seja presidente do Brasil, porque temos afinidade ideológica, afinidade política, pensamos da mesma forma. Espera um pouquinho, isso não é uma prerrogativa do presidente da República conceder um indulto? Mas aí não. Aí vai o Supremo Tribunal Federal, da então já aposentada ministra Rosa Weber, e diz: não, eles são amigos, eles têm afinidade. Esse indulto é inconstitucional. A gente nunca viu isso na história do Brasil. Assim como não vimos também, diante da indicação de Alexandre Ramagem para a Superintendência de Diretoria-Geral da Polícia Federal, enfim, nós nunca vimos um Supremo Tribunal Federal apontar e dizer: não, ele não pode. Espera um pouquinho, como ele não pode? Por que ele não pode assumir? Porque provavelmente Alexandre Ramagem, do alto da sua competência, apuraria de fato quem mandou matar o presidente Bolsonaro? Esse era o medo da turma? Esse era o medo? Então aí Alexandre Ramagem não pode? E não foi? Essas interferências e esses apontamentos feitos pelo Supremo Tribunal Federal e por essa turma demonstram claramente, cada vez mais, estamos tratando de algo meramente político. Estamos tratando de quem quer simplesmente perseguir, perseguir e perseguir. E perseguir o presidente Bolsonaro até o fim da sua vida. Até o fim da sua vida. Olha do que a gente está tratando. E olha como devemos tratar desse assunto. Estamos falando de algo gravíssimo, que é a antecipação de voto, que é simplesmente dizer: vai ser condenado, e se lá na frente tiver direito a indulto, nós vamos negar. Isso é um absurdo. Está precisando de mais? Pois é, verás que um filho teu não foge à luta. A luta, acredite se quiser, ela ainda está só no começo e vai marcar quem é de fato que tem resiliência para suportar tudo que a gente ainda tem pela frente. Imaginando que o objetivo destes é eliminar o presidente Bolsonaro de qualquer possibilidade de disputar a eleição para a presidência o ano que vem, imagine o que vem pela frente. João já vai trazer informação sobre essa perseguição do Supremo, que deve continuar, caso inclusive venha a surgir a possibilidade de um indulto que pode ser entregue por Tarcísio ou Eduardo Bolsonaro, tirando o próprio pai dessa situação. Olha o tamanho da perseguição. E nós estamos juntos com o presidente Bolsonaro e vamos lutar até o fim. Ou seja, o que nos separa daqui, desse dia 4 de julho, do primeiro domingo de outubro de 2026, dia do primeiro turno das eleições, o que nos separa a gente não sabe. Do ponto de vista da investida contra o presidente e, teoricamente, né, contra nós, contra todos nós. Está aí a censura nas redes, né, está aí a perseguição, as condenações estão aí, ou seja, a gente tem muito para lutar. E no meio disso tudo, ontem surge uma esperança. E para aqueles que nos ouviram aqui ao longo dos últimos dias, em especial Eduardo Borgo e eu, falando sobre a ida de André Mendonça, né, até o Gilmar Palusa, em Portugal, ontem André Mendonça fez uma fala bastante importante usando daquele espaço, e eu confesso, não tenho nenhum problema em admitir, não imaginei que ele pudesse tecer críticas à Suprema Corte num evento onde ele foi convidado pelo Gilmar Ping, né? Eu não imaginei que ele tivesse essa possibilidade, que ele tivesse coragem, talvez não seja a palavra correta, mas que ele tivesse a chance e usaria dela para fazer críticas à própria corte. E aí eu separei esse trecho desse vídeo. O áudio não é o melhor, mas dá para a gente entender perfeitamente o posicionamento de André Mendonça no Gilmar Palusa. Faço questão de dividir com você. Ou nós podemos fazer uma autocrítica, uma análise e tentar melhorar para o futuro. Eu acho que esse é o papel da democracia. Portanto, eu tenho certeza que, em função desse quadro, no futuro, nós teremos, se não hoje, mas a partir desse quadro, discussões de pelo menos 3 horas. Em primeiro lugar, foi tratado aqui ontem a necessidade de uma reforma administrativa no nosso país.
Quando eu digo reforma administrativa, eu volto ao que eu falei no início, que reenquadra as questões remuneratórias. Magistrado tem que ganhar bem. Agentes do Estado têm que receber de forma adequada, porém respeitada a Constituição. 73% de desconto para estudar para o concurso público que você quiser. Tem pegadinha não? 73% de desconto para você ter acesso a uma plataforma com mais de 3.900 cursos, professores Estabelecidos pelo Congresso. Segundo ponto, a necessidade mais profunda do que uma reforma administrativa, uma reforma do Estado. Uma avaliação mais adequada, mais segura do papel de cada instituição. Isso envolve executivo, isso envolve legislativo, isso envolve judiciário. Onde, nessa discussão, não são as instituições em si quem tem que ganhar ou quem pode perder, mas é o Estado brasileiro e é o povo brasileiro. No âmbito do judiciário, uma reflexão sobre as causas do excesso de judicialização. Na minha análise, uma reflexão mais profunda sobre o rol de legitimados para propor ações diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Se nós formos comparar com outros países, como a Alemanha, Espanha, dentre outros exemplos, nós temos um rol, eu diria, melhor estruturado, onde se demanda um maior grau de representatividade social para que haja uma discussão imediata perante o Poder Judiciário. Em segundo lugar, penso que avaliar o papel do Supremo Tribunal Federal como a sua função que eu reputo mais essencial, ser a Corte de Defesa das Garantias e dos Direitos Fundamentais. Isso envolve, talvez, repensarmos a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar crimes. Penso que o papel primeiro do Supremo Tribunal Federal é garantir a defesa de um justo processo. E a sistemática do juiz das garantias, para mim, é emblemática. O juiz que faz um processo investigativo não é o que julga. E o que revisa o julgado não é o mesmo, é o outro. São os mecanismos de freios e contrapesos internos dentro do próprio sistema de justiça. Muito bem. Eu estou anotando aqui os pontos, né, abordados por André Mendonça nessa fala do Gilmar Paluza, que entendo importante a gente discutir por aqui. Muito elegante, é claro, sempre muito elegante, muito sensato nas suas falas. André Mendonça usa desse espaço para provocar algo, né, e uma discussão que, entendo eu, dentro do Gilmar Paluza vai encontrar solo árido, não vai encontrar muita tranquilidade, né, para prosperar com uma discussão como essa, a partir da fala do André Mendonça. Essa discussão não deve andar, né? Por quê? Porque quem está ali hoje não quer que ande. Lembro da frase de Giordano Bruno que diz, né, ingenuidade achar que quem está no poder vai querer mudar o poder. Quem está nesse jogo hoje e percebeu a força do Supremo Tribunal Federal, adquirida ao longo dos últimos anos, que percebeu, inclusive, que pode agir como, né, braço forte do Estado, né, definindo, legislando, policiando, mandando prender, tudo o que a gente tem visto acontecer no Supremo. O André Mendonça vem nessa fala, repito, muito elegante,
sem nenhuma frase mais firme ou contundente, de uma cobrança mais escancarada, mas André Mendonça vem e diz que a gente tem algumas necessidades de promover reformas no Estado. Fala da reforma administrativa, fala da reforma do próprio Estado, de uma avaliação no papel de cada instituição, entendo, dando uma cutucada, uma alfinetada no Supremo Tribunal Federal e passa pelos excessos do Judiciário, falando inclusive da competência do Supremo, a sua competência originária, que é garantir a defesa de um justo processo. E dentro do próprio Poder Judiciário, criando elementos e mecanismos para o próprio Judiciário usar de freios e contrapesos. Ele usou de uma linguagem, repito, né, sofisticada, requintada, para dizer: turma, a gente está passando do limite. Será que ninguém viu que a gente está passando do limite? Será que ninguém percebeu aqui que nós não estamos hoje, né, cumprindo com a nossa competência originária, que é garantir a defesa de um justo processo? Será que ninguém percebeu aqui? Ou seja, André Mendonça usou do seu espaço, usou da oportunidade que teve dentro do Gilmar Palusa para mandar um recado que não foi direcionado, não foi uma linguagem longe de ser uma linguagem popular, mas manda o recado para seus pares dentro da corte. O problema que eu vejo é o seguinte: eu apoio. De embate, em tempos de exagero de membros da Suprema Corte, e dispensa comentários de quem a gente está falando, é óbvio, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Barroso, né, Toffoli, Gilmar Mendes, a gente está falando dessa turma, né? Quando a gente sabe que estes ali continuam, uma fala muito sofisticada, muito cheia de tato, não tem aderência, provavelmente não avance, mesmo porque esses devem ter olhado para o André Mendonça e falou assim: beleza, André, vai lá, toca aí. Vai achando que a gente vai mudar alguma coisa. Entendo que nós vamos precisar confrontar tudo isso com falas mais firmes, mais contundentes. Mas também preciso reconhecer aqui, agradecendo ao ministro André Mendonça, que demos um primeiro passo, né? Exceto que aquele voto contrário a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o voto de André Mendonça já foi importante, né? Alguns embates já promovidos na casa, só que eu me lembro de, não sei se a comparação cabe, mas eu me lembro de Joaquim Barbosa, quando Joaquim Barbosa, ali em tempos de mensalão, fazia aquelas falas midiáticas, eu sei, midiáticas, querendo holofote, também sei, mas aquele confronto, né, com os seus pares, tentando defender o que era necessário naquele momento, talvez fosse essa posição que nós precisaríamos para já. Mas André Mendonça dá um passo importante, né? Se você estivesse ouvindo de maneira desatenta, nem ia perceber do que ele tratou, né? Nem ia perceber o que ele falou, mas fica aqui o nosso registro de que André Mendonça passa pelo Gilmar Palusa, passa pelos microfones do Gilmar Palusa e acaba fazendo, então, essa defesa de reformas importantes. A reforma administrativa, a reforma do Estado, e olha para o Poder Judiciário dessa forma, pedindo para que volte a sua competência originária, que é garantir um justo processo. Não vi citar Débora dos Santos, não vi citar Clezão, não vi citar Jair Messias Bolsonaro, não vi citar o escândalo dessa trama golpista, desses absurdos, relacionados a essa trama golpista, não vi nada disso, nada disso. Mas faria ali? Talvez não. Primeiro passo nós demos? Talvez sim. Então fica o registro de que André Mendonça fez esse posicionamento e a Oliveira. Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma noticinha aqui no Conexão Política. Subiu OTAN, Lula. Pensam que o governo acabou, mas se acontecer o que estou pensando, o Brasil vai ter o primeiro presidente eleito 4 vezes. Em resposta a críticos, petista disse que seu governo está apenas no início e indicou que deve disputar as eleições de 2026. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou um evento de Petrobras nesta sexta-feira, dia 4, como espaço para comentar
a recente tensão com o Congresso Nacional, defender a proposta de justiça tributária e sinalizar sua intenção de concorrer novamente à presidência em 2026, sem citar diretamente os embates envolvendo o IOF. Lula afirmou que o governo não acabou uma resposta indireta e a deterioração do ambiente político e a dificuldade da articulação com o legislativo só tem um ano e meio de mandato. Tem gente pensando que o governo acabou, mas eles não sabem o que estou pensando, declarou. Em seguida, sugeriu que pode tentar um novo mandato. Se acontecer tudo o que estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito 4 vezes, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, pessoal, comente aí o que vocês acharam no vídeo. Comente aí se o nosso Pinguço vai ser presidente de novo. Vamos botar todo mundo contra. Todo mundo se inscreva aí, deixa o like, ativa o sininho e até a próxima.